Logo no início de setembro, nós tivemos a continuação do conteúdo, né? E eu senti necessidade de conversar com vocês, pensar sobre essa questão da confecção de posters. Essa foi uma das primeiras atividades que foi solicitada de uma maneira que vocês pudessem fazer de um modo ainda mais profissional, né? E aí eu considerei que esse trabalho que foi passado, de confecção de posters, foi um trabalho feito no sentido de vocês já estavam em condições mínimas para realizar o pôster, mas o trabalho de pôster no tocante ao design. No entanto, eu precisei falar para vocês de alguns elementos, tá, que são problematizados em torno da confecção de posters, né, que fala da maneira como os posters eram feitos no passado, como os posters são feitos no presente, né, para que vocês pudessem ter algumas ideias de composição de imagem. Eu utilizei a ideia de pôster como recurso para que vocês pudessem desenvolver a compreensão clara de como é que o pessoal fazia no passado os posters, como é que o pessoal faz no presente. Além disso, eu falei da questão do pôster do Doutor Estranho, né, como é que se pensou a parte teórica, a parte conceitual do pôster do Doutor Estranho, a partir do material do Walter Matos. Então aqui nós temos um primeiro material, que é o material do Entre Planos, né, que fala dessa questão faz uma crítica à maneira como os pôsteres atuais são feitos, apesar de existirem pôsteres muito bonitos, né? Existe um procedimento que se repete infinitamente, que é o procedimento do cabeças flutuantes, né? Isso foi criticado bastante, além do uso das cores, né? Amarelo e violeta, amarelo e azul, né? Esse tipo de contraste, isso foi criticado muito, né? E aí eu coloquei esse material para vocês darem uma olhada, né? Vocês podem observar, está aqui, né? Bonito não só pela composição mais simples e pelas cores saturadas, mas também porque ele nos remete aos tempos em que pôsteres de Hollywood eram assim. Ou assim, ou assim, ou assim. Então o que foi feito? Foi feita uma comparação. O rapaz do Entre Planos, ele mostra a diferença, né, da maneira como os pôsteres eram construídos no passado, com a maneira como os pôsteres são construídos no presente. Reforça que existem pôsteres que atualmente são feitos de um modo muito bonito, mas geralmente quem faz pertence a movimentos alternativos, não está nessa questão, não está nessa parte da indústria de Hollywood que massifica a produção de pôsteres de uma maneira que a coisa perde o bom gosto. E aí foi colocado isso para vocês, aí como vocês podem observar. Além disso, né, foi mostrado que foi recomendado que você preste atenção na maneira como o pessoal mostra ilustrações, como é que as ilustrações eram usadas, eram mais do que fotografias. Essa questão das cabeças flutuantes não era usada, né? Existia a ideia de pôster como arte, né? Isso está colocado aí. E aí ele mostra, o rapaz do Entre Planos mostra como os pôsteres de filmes são feitos do ponto de vista dos artistas, né? E como é importante a gente valorizar isso, tá? Valorizar esse tipo de coisa. E aí ele cita, né, os caras que desenhavam coisas bem bonitas no passado e que fizeram coisas realmente maravilhosas, tá? Então dê uma olhada nesse material aqui, porque ajuda a ter parâmetros de composição visual, tá? Aí aqui tem outro material, que é o material do Walter Matos. E esse material do Walter Matos trata com clareza sobre como é que os posters são feitos atualmente a partir de procedimentos de design. E aí eu dei a dica que vocês entrassem no site do Walter Matos para que vocês observassem a análise dele do pôster do Doutor Estranho, mas tem vários outros posters, né? E aí eu dei a dica de endereço, waltermatos.com/tutorial/analisando o design do pôster do Doutor Estranho. Está aí para vocês observarem. Está aí o material, esse material foi disponibilizado para vocês, está dentro do Google Sala de Aula também, material impresso. E aí o professor aos poucos vai colocando para vocês essas opções. Aí mostra a análise do Walter Matos, né, que é um grande design, sobre os pôsteres do Doutor Estranho. Quando o professor faz isso, tá certo, gente? Ele faz com um objetivo muito claro, tá bom? De dar continuidade a um tema que ele já tinha abordado, que é essa questão das cores complementares, né? Só que aplicada à realização de pôsteres, por meio do equilíbrio de cores, por meio do contraste de cores, como os textos são repetidos, como os textos não são tão repetidos, quando eles se aproximam, quando se distanciam, né? Isso está sendo colocado aí para vocês, tá certo?
E aí eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nessa, mais detalhada novamente, nesse material do Walter Matos. Foi muita coisa que a gente trabalhou, né, como vocês podem observar. É muito rico em termos de conteúdo, a disciplina de design. A gente sempre buscou trabalhar nessa via de mão dupla, né? Conceitos em torno de princípios básicos, em torno de cores que deve ser usado no design, práticas para que vocês possam converter esses conceitos em teoria, né? Foi falado nesse sentido de teórico também dessa questão das grades, como é que os alinhamentos eram colocados, mas o professor estava sempre pensando assim, poxa, eu gostaria muito que os meus alunos se preocupassem em converter isso na sua prática, né? Além disso, tá, foi mostrada aqui a importância, em diálogo com alguns dos alunos inclusive, a necessidade de fazer pesquisas sobre as coisas que vocês têm que construir. É sempre bom olhar a história da empresa, a história do produto que você vai veicular, ter a consciência clara, né? De quem é aquela pessoa para quem você está fazendo o serviço. Ao fazer isso, você tem como amadurecer. Aí está aqui o material do Walter Matos, tá certo? O material do Walter Matos, que eu disse que eu tinha colocado para vocês, está aqui, tá certo? E foi colocado mesmo para vocês. Além disso, nessa mesma semana de setembro, a primeira semana de setembro, o professor disponibilizou para vocês algumas formas de arte que estavam ligadas ao Behance, tá? Para que vocês pudessem observar modelos de composição de visuais atuais, né? De pôsteres de filmes atuais. Né? Ele saiu dessa análise de pôsteres do Walter Matos e do pessoal do Entre Planos e foi mostrar dentro do Behance como é que os pôsteres eram colocados, né? E aí ele deu o exemplo desse pôster maravilhoso que tem cabeças flutuantes, mas apesar de ter cabeças flutuantes é muito rico, né? Em termos de detalhes, que é o pôster do Pantera Negra. Depois foi mostrado esse pôster do Coringa e do Joker, né? A apropriação da forma de ilustração fica super bonito, né? E aí o professor mostrou isso. Logo em seguida, o professor mostrou o PixArt, né? Como dica, né? Mais uma dica de programa a ser usada, tá? Só que o professor usou o PixArt só de uma maneira específica, que é a partir da ideia de que você pode tirar o fundo das imagens para montar, certo? Um pôster, né? Você pode tirar os fundos o fundo que você não quer e preservar, por exemplo, só a imagem das personagens. Aí o professor mostrou aqui as imagens que ele separou para poder tirar o fundo. Aí ele mostrou como é que ele faz isso lá no PixArt, né? Ele demonstra direitinho esse funcionamento aqui nessa aula 8 da primeira semana de setembro ainda. Foi a aula 7 e 8, foram as aulas da primeira semana de setembro. Aí ele explica direitinho como é que você faz isso. Aí o professor coloca 3 fotos aqui no PixArt, retira o fundo dessas 3 fotos, né? E aí depois ele vai mostrar como é que ele vai compor um pôster em outro programa a respeito disso, tá certo? Aí ele vai passando e mostrando outras coisas aqui, né? Ele vai lá novamente no Adobe Spark, mostrando um programa complementar ao PixArt. O que é importante? É que com o tempo, quando a disciplina vai avançando, o que a gente começa a perceber? Que é possível dialogar vários programas. E o mais importante é estabelecer a relação entre esses vários programas para que você tenha o melhor desses programas ao seu serviço. Você vai tirar o melhor de cada um deles, porque eles não são bons em tudo. Então você vai tirar o melhor deles para dentro do seu objetivo. E a partir do seu objetivo você vai confeccionar. E aí o professor deixou vocês livres para usarem os programas que vocês quiserem, no sentido de que não importa necessariamente o programa que você usa. O que importa é que você domine a técnica e saiba adaptar essa técnica à natureza do programa que você está usando, certo? Mas sempre pensando em cumprir o objetivo daquilo que está sendo passado, tá? Então foi isso que foi trabalhado aqui, tá? Aí novamente o professor volta no Photoshop e dá mais alguns detalhes. O professor dá dá um exemplo de como é que você confecciona pôster, né? Ele tira os fundos, né? No PixArt e tudo mais. Mostra também como é que você faz isso no Photoshop. E aí vai especificando aqui para vocês como é que se faz isso, tá? Ele fez isso aqui na aula 8 ainda, dessa primeira semana de setembro, tá? Aí ele mostra aqui o exemplo do Iron Man, mostra o resultado final desse trabalho aqui, né? Vai mostrando como é que você sobrepõe camadas, como é que você
pode trabalhar no Photoshop isso, né? Após mostrar como é que você tira fundo no PixArt e monta isso em outros programas, o professor vai no Photoshop e mostra como é que você pode usar a técnica de distração de fundo e relacionamento de vários elementos para construir os seus materiais no próprio Photoshop. No caso, o pôster de filme que foi passado, né? Ai, desculpa, gente. Aí, logo em seguida, no mesmo contexto, o professor mostrou o trabalho do Arthur, né? E aí mostrou como é que poderia se trabalhar pinturas digitais através do Photoshop. Foi outro tema que foi abordado na aula, né? Vocês podem conferir aqui, tá? Porque o objetivo do professor era mostrar como é que vocês poderiam ir na parte de equilíbrio de cores, acrescentar e tirar cores, né? Fazer vários modelos diferentes. Você pega um desenho preto e branco, como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai pegar esses vários desenhos preto e branco e colorir, sem precisar usar pincel. Depois é que o professor vai falar de pincéis, né? Na decorrência das aulas. Já fez isso, inclusive, né? Mas aqui, né, o objetivo maior era falar do uso de cores, do equilíbrio de cores, agregando cores dentro do programa, né? E aí, aqui nós tivemos vários trabalhos lindíssimos entregues, né? E eles estão aqui disponíveis, né? Que para os alunos, o professor está muito feliz com o que os alunos entregaram, observou com muita clareza o desenvolvimento de vocês, tá bom? Aí logo em seguida, gente, ainda na semana de setembro, tá certo? Mais precisamente no dia 16 de setembro, outras aulas foram colocadas. E o professor fez o quê? Começou a falar dessa questão da semiótica, da relação da semiótica com o design. E também falou dessa questão de mockup, aplicação de pôsteres de filmes em objetos, né? Aí o professor mostrou esse exemplo aqui da Marvel. Antes de falar da relação entre semiótica e design, por exemplo, a gente falou dos impressionistas lá em semiótica, né? Antes de falar sobre isso, o professor falou de outro programa, que é o Mockup Bro, para vocês aplicarem uma arte dentro de um objeto, né? E mostrou isso de uma maneira mais fácil, né? Através do Mockup Bro, e mostrou também isso através do Photoshop, tá? E aí a gente até falou sobre isso na última aula novamente, né? Para que vocês pudessem aplicar as obras de afrofuturismo de vocês em CDs e as coisas diversas, né? Aí o professor dá a dica de como é que você vai fazer isso acessando o Mockup Bro. Mockup Bro, que é esse site aqui, né? Mockup Bro. Vocês já sabem, a gente já colocou. Você entra e vai selecionar o melhor objeto para aplicar a sua arte, né? Só clicar e usar a arte que você e aplicar a arte que você quer. Logo em seguida, o que o professor faz? O professor dá um exemplo claro, dá um exemplo de onde é que você pode pegar vários templates, vários modelos externos para aplicar a sua arte, tá certo? E aí ele baixa um modelo, que é o modelo do copo, e vai aplicar o pôster do Homem-Aranha a esse modelo, tá certo? E aí está bem aqui esse modelo, tá? Ó, o professor vai mostrar esse modelo. Ele pega esse modelo e faz uma arte lá relacionada ao pôster do Homem-Aranha da Marvel e aplica essa arte no copo, né? Ou seja, aqui a gente já falou de um outro assunto, que era o assunto de mockup. E o que era o assunto mockup? Mockup nada mais é do que você colocar a sua arte dentro da moldura ou da silhueta de um certo objeto. E aí o professor explicou isso através do Mockup Pro, explicou isso através do Photoshop e também deu dicas de sites onde você pode baixar modelos para a aplicação de artes nesses objetos, certo? E aí um dos resultados foi esse aqui, né? Do Homem-Aranha, que o professor colocou, que vocês podem observar, né? E aí o professor disponibilizou esse modelo de mockup para vocês podem usar vários modelos. Aí tem uma lista muito grande de sites que o professor deu aqui para que você possa usar, tá certo? Aí o professor vai mostrando como é que ele faz isso aqui na aula, na forma de objeto inteligente, como é que ele vai colocar na arte. Eu sugiro que então que você veja essa aula aqui, aula 10, parte 2, tá? Bem detalhadazinha essa coisa do objeto inteligente, o que é o objeto inteligente no Photoshop, como é que você pode usar ele para colocar uma arte e deixar ela finalizada, tá certo?
As aulas do mês de setembro foram essas, tá certo, gente? E aí, logo em seguida é que nós fomos para essa coisa da aplicação da aula de semiótica, né? Da aplicação de artes semióticas dentro, tá certo? Da disciplina de design. E o primeiro trabalho que foi sugerido, que fosse feito, foi o trabalho sobre os impressionistas. Vocês vão pegar, o professor sugeriu que vocês tirassem o fundo de uma propaganda, vocês fossem atrás de artes impressionistas que vocês iam encontrar no Behance, tirassem o fundo dessas artes, ou melhor, pegasse essa arte e aplicasse num certo objeto. Está aqui isso para vocês, tá certo? E aí o professor usou o exemplo do Renoir, tá? Mostrou como é que você pode instalar fontes também, fontes que tem a ver com esse movimento. Você vai lá na pasta do Windows, instala essa fonte, está aqui. Aula 9, parte 1, tá certo? Vocês podem olhar essa aula aqui em detalhes. E aí o professor mostra como é que você cria uma fonte bem bonita por meio da instalação de fontes no Photoshop. E aí se você não tiver Photoshop, né, e não quiser usar o Photoshop Online, você pode usar fontes muito bonitas no Canva. O professor sugeriu isso aí para vocês também, em outras aulas, tá? Aí o professor vai mostrar como é que você faz isso na forma de texto, aqui na primeira parte. Logo em seguida, ele mostra mais algumas coisas aqui relacionadas, né, a como é que você pode pegar o movimento artístico dos impressionistas, né, pegar uma obra de arte antiga dos impressionistas e aplicar no objeto contemporâneo. Está bem aqui, o professor vai explicando como é que você faz isso, como é que você vai recortar a imagem da arte dos impressionistas para colocar dentro da textura. Está bem aqui, o professor explica bem direitinho ainda nessa aula 9, que são a aula 9 e a aula 10 são as aulas as últimas aulas do mês de setembro, né? São algumas das últimas aulas do mês de setembro. E aí no final, o que é que o professor faz? Faz uma montagem com o objetivo de juntar artes diversas, para que vocês possam observar como é que, por exemplo, você pode botar um pôster do Black Panther dentro do carro, né? E aí foi feita uma montagem, o professor vai explicando direitinho como é que se deve fazer isso. Mesma estratégia do impressionismo. Mas para isso, o que é que o professor sugere que vocês façam? Que vocês peguem as imagens, construam as artes, para depois pensar em aplicar a arte ou a imagem dentro da moldura, né? O professor fez aqui de um modo que você poderia pensar em pegar uma imagem pronta e aplicar. Mas isso a título de exemplo. O que foi sugerido também? Que você pode fazer a sua arte e aplicar. Fica super bonito. Mas, então esse aqui foi um outro conteúdo que foi passado nessa aula 9 aqui. Aí o que o professor faz? Mostra como é que você aplica uma arte dentro do carro, como é que você recorta o carro, por exemplo, e bota um fundo alternativo por trás, e aí ele vai passando essas orientações diversas para vocês. Aí ele vai também introduzindo outros conteúdos sobre o Photoshop, por exemplo, como a ideia de máscara, o que é a máscara, como é que você recorta um objeto e faz com que a certa imagem fique exatamente no formato do objeto, né? Isso aí, a ideia de máscara é extremamente importante, tá certo? É uma ideia que vocês têm que ter. Foi mostrado também a ideia de brilho, né? A ideia de pincel foi colocada aqui um pouquinho. Como é que você usa de pincéis para poder dar um tchan no fundo, tá certo? Isso aqui é um pincel violeta que está sendo colocado. O professor colocou isso para vocês, para que você possa deixar o fundo ainda mais bonito. Ele mostrou opções como é que você vai pegar o pincel e ajustar o fundo, mas não só isso, fazer uma sobreposição de camada entre fundo e pincel. Ele mostra isso, né, com transparência, com opacidade. Ele explica o que é opacidade, explica o que é transparência. A opacidade é quando a imagem está totalmente fechada, com todos os tons dela ok, né? Quando você bota transparência numa imagem que tem uma opacidade elevada, então você está tirando a opacidade, acrescentando transparência, a imagem vai ficando mais clara, mais transparente. E aí o professor fez questão também de mostrar essa outra técnica aqui nessa aula. Aí eu sugiro novamente que você assista essa aula bacana aqui, tá certo? Então, e aí foi um conjunto de técnicas específicas para dentro do Photoshop, mas que você poderia dominar, e dominando pode aplicar em outros programas, né? E aí a ideia de máscara, pincel,
né, colocar pano de fundo, tá, utilização de obras artísticas, de movimentos artísticos do passado, como impressionismo, expressionismo, surrealismo, cubismo, que você pode fazer isso. E aí o professor sugeriu não só, né, nesse caso, que vocês trabalhassem no Photoshop, mas que você pudesse até, se quisesse, fazer isso no papel, fazer fotografias, né, fazer montagens super legais, e vocês me entregaram, né? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? Mostrar como é que o professor foi fazendo o alinhamento entre a disciplina de semiótica e a disciplina de design, para poder não só você aprender novas técnicas, mas para que você possa, né, pegar essas referências que são trabalhadas na semiótica e aplicar o design com sucesso, tá? E aí, a partir dessa aula aqui, aula 9, parte 3, aula 9, parte 2, aula 9, parte 1, você já pode observar essa mudança, essa alteração dentro da disciplina do design, como se fosse um passo adicional para que você pudesse, né, saber juntar conhecimentos diversos, tanto teóricos quanto práticos, tá? Quanto práticos de uma maneira geral e práticas de uma maneira específica, que é a parte técnica, tá certo, da coisa. E aí as atividades são sempre colocadas, o professor sempre pede para que você olhe como é que a arte funcionava no passado e como é que a arte funciona no presente, né? Isso aqui é o exemplo que o professor mostrou, né, da arte russa do Van Gogh. Uma russa pega as artes do Van Gogh e coloca no carro, coloca aqui de outro autor, e aí o professor pegou isso aqui e deu como exemplo na disciplina de design, tá? Mas aí o Behance, como vocês sabem, é um mundo, né, gente? Vocês podem encontrar várias coisas. Outro lugar de referência super bacanas para vocês estudarem e pegarem muitas coisas bacanas foi no Pinterest, né? E aí vocês podem olhar isso também, tá? Na próxima sessão nós continuaremos, tá, a falar desse conteúdo para vocês, tá? A ideia é que a gente possa fazer um apanhado da totalidade. Mas observem a quantidade de coisas que nós trabalhamos, tá certo? Nós trabalhamos muitas coisas, muitas, né? E falamos dos princípios do design, falamos dos princípios das cores, né? Falamos de programas alternativos, falamos de programas oficiais para serem usados para o design, falamos de como é que você pode estudar as correntes artísticas e aplicar no design, falamos sobre onde é que você pode pegar referências, tá, para aprimorar a sua arte, tá certo? Falamos de mockups, falamos de máscaras, falamos de pincéis, né, aplicados, tá? É bem completo. Como eu não posso falar sobre tudo aqui em detalhes, o que vocês podem fazer? É acessar a essas aulas e assistir novamente para ir praticando, né? Isso os alunos que já conseguiram acompanhar. Os alunos que não conseguiram acompanhar, eu sugiro encarecidamente que vocês assistam, né, do início ao fim, né, inclusive no YouTube do professor, né? E aí vocês façam atividades que fica super legal, tá certo? Os alunos que estão com dificuldade de ter internet, tá certo? Os alunos que estão com dificuldade de entregar as coisas, tá? E aí estão numa condição especial e a gente tem que valorizar isso, tá certo? Então, isso aí a gente vai conversando e negociando, tá certo? Muito obrigado. Na próxima sessão a gente continua a falar do conteúdo em questão, tá certo? Termino essa sessão aqui mostrando essa arte super bonita, né? Como referência, né? Do Digital Matte Painting. Olha que bonito, certo? Muito bonito, né? Um grande abraço e até a próxima sessão.